Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos e alunas e futuros o quê? Cada dia mais próximo. Futuros advogados e advogadas deste país. Chegamos finalmente na nossa última aula de Direito Administrativo, aula de número 5 e aula com assuntos importantíssimos. Olha, por exemplo, o assunto que nós vamos iniciar a aula: licitação e contratos. Vamos dar uma passeada aqui pela Lei 8666, porque olha o número da lei, né? Lei 8 Capeta, Lei 8666, temida Lei Geral de Licitação e de Contratos. Mas como eu até já falei com vocês em algum momento aqui do curso, licitação e contratos é um assunto que cai em provas do exame da ordem? Sim, cai. Mas geralmente o que cai em relação à licitação e contratos são os mesmos tópicos. É claro que a Lei 8666 é uma lei enorme. Se você puder, leia a lei toda, porque, claro, qualquer ponto da lei pode vir a ser cobrado. Mas nós vamos trabalhar aqui nesta aula com os principais tópicos, com as principais apostas para a sua prova, que são os tópicos mais queridinhos, digamos assim, do exame da ordem. Vamos iniciar com licitação, depois vamos para a parte relacionada a contratos. Só que antes de começar a falar, por exemplo, de alguns artigos, eu quero falar para que serve a licitação. Qual é a finalidade da licitação? Então, vamos pegar já aqui uma página em branco para poder focar inicialmente o nosso estudo aqui na parte relacionada à licitação. Você vai pensar comigo da seguinte maneira: quando, por exemplo, eu, Ana Cláudia, quero comprar um novo computador, concorda que eu posso comprar na loja que eu quiser, da marca que eu quiser e pelo preço também, né, que eu quiser e puder. Só que a administração, quando precisa comprar novos computadores, a administração pode chegar na loja que quiser, comprar da marca que quiser, pelo preço que quiser. Aí não. Por quê? Porque antes de contratar, a regra é que a administração tem que realizar um procedimento de licitação para poder selecionar a proposta mais vantajosa. É mais ou menos assim, ó. A administração, ela quer fazer um contrato. Depois nós vamos estudar essa parte aqui relacionada ao contrato. Só que para, por exemplo, garantir princípios como impessoalidade, como moralidade, antes a regra é que a administração vai ter que realizar um prévio procedimento de licitação, ou seja, primeiro a administração faz a licitação para depois ir para o contrato. E esse contrato daqui, ó, pode ser um contrato porque a administração quer fazer, por exemplo, uma obra. Digamos que a administração quer contratar uma obra para construir uma nova escola pública. Pode ser que a administração venha a desejar a contratação de um serviço. Por exemplo, a administração quer contratar o serviço de limpeza dos prédios públicos. Pode ser que a administração venha a desejar fazer uma compra, a administração quer comprar material de limpeza. Pode ser também que esse contrato tenha como objetivo uma locação, em uma linguagem popular, um aluguel, digamos que a administração quer alugar carros para a polícia, ou pode ser também que a administração venha a desejar fazer uma alienação, ou seja, uma venda de bens à administração, que é, por exemplo, pegar seus bens inservíveis e vender. Nós chamamos este tópico daqui, ó, de objeto. O que é o objeto? É o que a administração deseja com esse contrato. Só que para poder contratar uma obra, um serviço, uma compra, uma locação, fazer uma alienação, a regra generalíssima é que a administração vai ter que realizar esse procedimento de licitação. Essa licitação daqui, ó, vou colocar que é um procedimento administrativo instrumental. E por que a licitação é um procedimento administrativo e instrumental? Porque essa licitação serve de instrumento para que a administração possa vir a celebrar o futuro contrato. Licitação é o meio, o contrato é o fim. Na verdade, o que a administração deseja é contratar. Mas para poder contratar, garantindo impessoalidade, garantindo moralidade, antes a regra é que a administração tem que licitar. E veja, a licitação é um procedimento administrativo usado aqui nos três poderes: poder legislativo, poder executivo, poder judiciário, devem licitar como regra para poder contratar. E quais são as finalidades dessa licitação? Vamos colocar aqui, ó.
Primeira finalidade da licitação, deixa eu puxar para cá, seria garantir a isonomia, ou seja, a igualdade de oportunidades. Porque pensa comigo, se não existisse licitação, imagina que o governador de um estado pudesse contratar quem ele quisesse, da forma que ele quisesse. Ia dar certo? Claro que não, porque muito provavelmente ele ia contratar parentes, amigos, estão entendendo, né? Logo, essa licitação, ela garante a tal da isonomia, que é a igualdade de oportunidade. E até a parte inicial da lei, das disposições gerais, que eu aconselho que você faça a leitura daquela parte inicial das disposições gerais, diz que a administração, ela deve garantir, sim, essa isonomia. Só que em alguns momentos pode ser que para alguns tipos de pessoas venha a ser dado uma certa margem de preferência, como por exemplo para microempresa, empresa de pequeno porte, mas a base inicial da licitação é essa, é garantir a isonomia, a igualdade de oportunidade. Uma outra coisa que essa licitação tem como objetivo aqui, ó, é fazer a seleção da proposta mais vantajosa. Então, a licitação visa aqui a buscar, a selecionar a proposta mais vantajosa. Aí você diz, a proposta mais vantajosa para quê? Para a futura assinatura de um contrato. Além de garantir aqui a isonomia, a administração busca com essa licitação selecionar a proposta mais vantajosa. Só que aí chegamos em um ponto. E o que vem a ser considerado mais vantajoso? Olha a pergunta que eu vou te fazer. Necessariamente o mais vantajoso é aquele licitante que colocar o menor preço no seu produto? Digamos que a administração quer comprar algo. Será que o mais vantajoso necessariamente vai ser o produto mais barato? A resposta é não necessariamente. Por quê? Porque a seleção da proposta mais vantajosa vai depender do tipo de licitação adotado. Olha esse ponto, que esse ponto é importante. O que é um tipo de licitação? Tipo de licitação é um tipo de escolha que vai ser feito para poder a administração selecionar a proposta mais vantajosa. E a Lei 8666 institui 4 tipos de licitação. Deixa eu anotar aqui para vocês, deixa eu pegar uma outra página, depois eu volto para essa página anterior. Puxar uma observação aqui, ó. Quais são os tipos de licitação? Quais são os tipos de licitação? A primeira coisa que nós temos que analisar é o seguinte: o que é um tipo de licitação? Tipo de licitação é o tipo de escolha que a administração vai fazer. A escolha para poder selecionar o quê? A proposta mais vantajosa. E a proposta mais vantajosa para quê? Para a futura assinatura do contrato. O que é mais vantajoso para a futura assinatura do contrato? Ou seja, quais são os tipos de licitação existentes? Existe aqui o menor preço, existe também a melhor técnica, menor preço, melhor técnica. Existe uma junção aqui de técnica e preço. E existe também aqui o maior lance ou oferta. Maior lance ou maior oferta. Vou logo dizer o seguinte, ó. Este maior lance, esse maior oferta aqui, vai ser utilizado quando a administração desejar vender seus bens. Ou seja, quando a administração desejar alienar, esse for o objeto do contrato, a administração vai alienar os seus produtos para quem pagar mais, ou seja, para quem der o maior lance ou maior oferta. E quando é que vai ser utilizada aqui a melhor técnica ou técnica e preço? Quando aquele contrato envolver algo de natureza intelectual. Por exemplo, a administração quer um projeto para construir uma nova ponte. A administração não vai selecionar a proposta mais vantajosa pelo mais barato, porque não necessariamente o mais barato vai ser o mais seguro naquela situação. Logo, a administração estabelece como tipo de escolha
tipo para poder selecionar a proposta mais vantajosa, o quê? A melhor técnica ou uma junção de técnica e preço, que seria o custo-benefício. Agora, por exemplo, quando a administração não desejar vender bens e quando o objeto daquele contrato não envolver a natureza intelectual, a administração seleciona pelo quê? Pelo menor preço. Por exemplo, a administração quer comprar material de escritório, material de limpeza, quer comprar água, quer comprar cafezinho, quer serviço de limpeza do prédio. Veja que numa situação como essa não se envolve atividade de natureza intelectual, a administração também não está desejando vender bens, então se usa aqui o tipo menor preço. E a Lei 8666, ela diz o seguinte, não pode o administrador utilizar outros tipos de licitação não previstos em lei. Ou seja, usando a Lei 8666, quando a administração abrir uma licitação, vai ter que escolher o que é mais vantajoso. E o que é mais vantajoso? Ou menor preço, ou melhor técnica, ou técnica e preço, ou maior lance ou oferta. Estes daqui são os tipos de licitação para que a administração venha selecionar o que é mais vantajoso à futura assinatura de um contrato. Voltando aqui ao esquema anterior, para que serve a licitação? Para garantir a isonomia, para selecionar a proposta mais vantajosa à futura assinatura do contrato, e já sabemos que o mais vantajoso vai depender do tipo de licitação adotado, e ainda temos uma terceira finalidade, que é garantir o desenvolvimento nacional sustentável. Desenvolvimento nacional sustentável. Estas daqui são as 3 finalidades da licitação. Esse desenvolvimento nacional sustentável é tanto em relação a essa implementação de políticas onde eu assegure a igualdade às pessoas, eu assegure a igualdade de participação, quanto, por exemplo, a proteção em relação ao meio ambiente. Eu quero contratar, mas eu quero fazer contratos de natureza sustentável. Observe que até agora só estamos falando para que serve a licitação, qual é a lógica da licitação. E o que nós vimos aqui? Vimos que a licitação é um procedimento administrativo instrumental. Instrumental a quê? A futura assinatura de um contrato, que pode ser um contrato de obra, de serviço, de compra, de locação, de alienação. E para que essa licitação serve? Qual é a finalidade da licitação? Garantir aqui a isonomia, selecionar a proposta mais vantajosa à futura assinatura do contrato. Aí aproveitamos e falamos desse tópico relacionado aos tipos de licitação e sabemos também que a licitação ela visa garantir aqui o desenvolvimento nacional sustentável. Depois desta parte inicial, podemos agora partir para um tópico dentro da Lei 8666, deixando claro que todos os tópicos aqui de licitação e contratos que vamos ver estão pautados aqui na Lei 8666. E essa Lei 8666 tem um tópico que fala em relação às modalidades de licitação. Eu já aconselho que você faça a leitura do artigo 22 da Lei 8666 de 93. Esse artigo 22, ele fala das modalidades de licitação. E quais são as modalidades de licitação previstas nessa Lei 8666? Concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão. Ô professora, eu já escutei falar numa outra modalidade, um tal de pregão. Sim, existe uma outra modalidade de licitação que é o pregão, mas o pregão ele não se encontra na Lei 8666. Eu vou até puxar e escrever uma observação aqui, Veja bem, quando falar na sua prova em pregão, o pregão é sim uma modalidade de licitação, mas não é uma modalidade de licitação prevista na Lei 8666. É uma modalidade de licitação que se encontra aqui prevista na Lei 10.520 do ano de 2002. E vou logo te dizer uma coisa,
É muito mais raro, mas muito mais raro mesmo, se pedir no exame da ordem uma pergunta sobre o pregão. Claro que pode aparecer bem no seu exame, mas é muito mais raro. No final eu falo de algumas características assim de maneira verbal relacionadas ao pregão. Mas a minha dica é, tá com tempo, tá tranquilo para poder estudar? Dá uma leitura aqui na Lei 10.520 que fala aqui em relação ao pregão, porque vai que aparece na sua prova. E essa lei é uma lei tranquila, é uma lei rápida. E depois que eu falar aqui em linhas gerais para que o pregão serve, vai ficar muito mais fácil de você visualizar e conseguir fazer uma leitura de maneira tranquila em relação a esse ponto. Fechado? Mas não vamos falar aqui agora de pregão. Eu quero focar aqui, ó, nas modalidades previstas na Lei 8.666. Concorrência, tomada de preço, convite, concurso e leilão. Primeiro, o que é uma modalidade? A modalidade vai estar relacionada às características, por exemplo, daquela licitação. O que a administração deseja? A administração deseja vender bens? A administração deseja fazer uma obra de altíssimo valor ou uma obra de baixíssimo valor? Ou a administração quer escolher um trabalho técnico, científico, artístico? Você vai pensar da seguinte maneira: a depender do objetivo da administração, a administração pode usar a modalidade concorrência, tomada de preço, convite, concurso ou leilão. Eu vou logo te dizer uma coisa: essas três modalidades iniciais aqui, ó, concorrência, tomada de preço e convite, o que vai diferenciar o uso de uma ou outra modalidade é o valor envolvido na licitação. Esse tópico daqui é um tópico importantíssimo e já eu falo para vocês por que é importantíssimo. Agora, o uso do concurso e do leilão são usos bem característicos. Por exemplo, quando é que a administração vai usar uma modalidade chamada de concurso? O concurso vai ser usado para quando a administração desejar escolher um trabalho, que pode ser um trabalho, fazer logo a lista aqui, ó, um trabalho técnico, um trabalho científico ou um trabalho artístico. Trabalho técnico, científico ou artístico. E quem vence essa licitação na modalidade concurso, ganha um prêmio ou uma remuneração. Vamos lá devagarzinho. Quando a administração, vou até grifar aqui o ponto-chave, tá? Quando falar na questão da sua prova que a administração quer escolher um trabalho técnico, científico, artístico, e quem vence a licitação ganha um prêmio ou uma remuneração, esses são os gatilhos chaves relacionados aqui à modalidade chamada de concurso. Aí você diz, não estou visualizando bem como é que seria a escolha desse trabalho. Pensa comigo. Imagina que a administração disse o seguinte, ó, enfeite sua rua para o Natal e a rua mais enfeitada ganha um prêmio. De vez em quando você não escuta isso? Escreva uma redação sobre o tema tal e quem ganhar ganha um prêmio ou ganha uma remuneração. Construa um robô ninja com tais e tais características e quem ganhar ganha um prêmio ou uma remuneração. Observe que em todos estes exemplos, a administração quer escolher aqui um trabalho, que pode ser um trabalho técnico, um trabalho científico ou um trabalho artístico. Por exemplo, enfeite sua rua para o Natal, trabalho artístico. Quando eu digo, faça uma tese sobre o tema tal, aqui eu tenho um trabalho científico. Construa um robô ninja, um trabalho técnico. O ponto-chave é esse, ó. Concurso, falou em licitação, não estou falando em concurso público, tá? Que isso fique muito claro. Uma coisa é concurso público a administração quer preencher vagas, vai contratar a pessoa para trabalhar. Isso daqui, licitação na modalidade concurso, não tem nada a ver com concurso público, tá? Concurso público é para a pessoa virar servidora, ter um cargo, ter um emprego público, beleza. Já a licitação na modalidade concurso é para quando a administração deseja selecionar um trabalho, que pode ser um trabalho técnico, trabalho científico ou um trabalho artístico. E quem vence a licitação não vira servidor. Ganha o quê? Ganha aqui um prêmio ou uma remuneração. Esses aqui são os pontos-chave relacionados ao concurso. E quando é que nós vamos saber que a questão da sua prova está falando do leilão? Ponto-chave, leilão necessariamente vai ser usado quando a administração desejar vender, ou seja,
alienar bens. O leilão necessariamente vai ser utilizado quando a administração desejar vender, desejar aqui, ó, alienar bens. Nós vamos ver, por exemplo, mais para frente o seguinte. Lembra que eu falei aqui, ó, vou até grifar, do pregão? Pregão é utilizado, pregão, tá? Pregão, aqui, ó, tô falando do pregão. Pregão é utilizado para quando a administração quer fazer a aquisição de bens e serviços comuns. Por exemplo, a administração quer comprar material de limpeza, material de escritório. A aquisição de bens e serviços comuns, a administração vai poder usar o pregão. Já leilão, esse daqui, ó, leilão não é utilizado para aquisição, é o contrário, é utilizado para a alienação. No leilão, a administração, ó, deseja vender bens, deseja alienar bens. Só que de leilão eu tenho que falar de alguns pontos específicos que já apareceram em provas passadas e são importantíssimos para a sua prova. Deixa eu pegar aqui uma página em branco para poder a gente conseguir esquematizar esse tópico relacionado aqui ao leilão. Vamos lá. Leilão. Vou logo colocar aqui também, ó, bens móveis e bens imóveis. Isso aqui é bem direito civil, né? Bens móveis e bens imóveis. Vamos devagarzinho. Primeiro de tudo, o leilão, já sabemos, mas eu vou reforçar, serve para quando a administração deseja fazer o quê? Vender seus bens, vender, alienar. Só que existem bens móveis e bens imóveis. Acontece o seguinte, ó, é qualquer bem que a administração pode vender, pode alienar? Não. Por exemplo, ó, os bens móveis, eles vão poder ser alienados quando eles forem inservíveis. O bem móvel que não está servindo para mais nada, a administração pode vender. Por exemplo, computadores que a administração não mais usa, é um bem móvel inservível, a administração vai poder alienar por meio aqui do leilão. A administração também pode alienar um produto que foi legalmente apreendido, ou um produto que vai ser legalmente penhorado. Deixa eu dar um exemplo bem simples em relação a isso daqui. Imagina que a Polícia Rodoviária Federal interceptou um caminhão que estava vindo do Paraguai, cheio de computador, televisão, celular, tudo não é isso, sem pagar imposto, tudo de maneira irregular. O que a administração vai fazer? Vai apreender aquele produto. Veja, é um produto que foi legalmente apreendido. Aí o que a administração vai poder fazer com esses bens? Vai poder alienar, vai poder vender. De vez em quando você escuta falar em leilão da Receita Federal, leilão que a administração ela está promovendo e você consegue comprar celular barato, tablet barato, televisão barato. Por quê? Porque é um produto que está sendo legalmente apreendido. Mesma lógica, o que é um produto legalmente penhorado? O que é penhorar? É vender um bem para poder pagar as dívidas, pagar os débitos. Eu, Ana Cláudia, fiz um financiamento na Caixa Econômica para comprar minha moto. Só que eu não paguei o financiamento. A minha moto, logicamente, vai ser tomada e vai ser penhorada. É um produto que está sendo legalmente penhorado para poder pagar meus débitos. Isso daí se usa o leilão para a venda de bens móveis inservíveis e também para vender produtos legalmente apreendidos ou penhorados. Beleza. Só que na sua prova, dificilmente ele vai perguntar em relação a bens móveis. É muito melhor perguntar aqui, ó, em relação aos bens imóveis, porque eu vou logo te dizer o seguinte, ó, bem imóvel tem a modalidade que é usada como regra e tem a modalidade que é usada como exceção. Eu já te pergunto o seguinte, ó, como regra a administração, quando quer vender, alienar bens imóveis, vai usar que modalidade? Escutei daqui você falando o seguinte, vai usar o leilão. Não, cuidado com o seguinte, quando a administração desejar alienar os seus imóveis, como regra, a venda de imóveis por expressa disposição da Lei 8666 é feita pela modalidade da
concorrência. Essa é a regra, tá? Apenas como forma de exceção é que a lei permite o uso da concorrência ou do leilão. Observe isso daqui. Até mesmo antes de qualquer explicação, observe que está aqui em cima. Como regra, a venda de bens imóveis vai ser feito pela modalidade chamada de concorrência. Excepcionalmente, que eu já vou dizer em quais situações, a venda de imóvel pode ser feita pela concorrência ou pelo leilão. Usando um raciocínio lógico simples, podemos perceber que a concorrência sempre pode ser utilizada para a venda de imóveis, beleza? Mas o leilão nem sempre, porque o leilão é apenas uma das opções que a administração pode utilizar nessas situações excepcionais. E quais são as situações que autorizam que a venda de imóvel venha a ser feita por concorrência ou leilão? Vai poder ser utilizado concorrência ou leilão quando, por exemplo, aquele imóvel é fruto de um procedimento judicial. Aí você diz, como assim fruto de um procedimento judicial? Exemplo, tem um traficante que foi condenado pelo tráfico de drogas e ele tinha 3 casas enormes fruto do dinheiro do tráfico. Aquele procedimento judicial vai decretar a perda daqueles bens. O traficante não vai ficar com os imóveis que ele construiu com o dinheiro do tráfico de drogas. Logo, aquele procedimento judicial faz com que aquele imóvel passe para a administração. E quando a administração desejar vender esse imóvel, pode vender utilizando o quê? Concorrência ou leilão. Essa é a primeira situação que autoriza aqui que a venda de imóvel venha a ser feita por concorrência ou leilão. A administração escolhe, tá? Escolhe se usa concorrência ou escolhe se usa o leilão. E qual é a outra situação? Quando falar na sua prova que aquele imóvel é fruto de uma dação em pagamento. Em uma linguagem muito simples, até porque esse conceito daqui de dação em pagamento é um conceito muito do direito civil, mas dação em pagamento é pagar de forma diversa, ou seja, era, por exemplo, para eu pagar em dinheiro, mas eu paguei de outra maneira. Digamos que eu estou devendo IPTU aqui no município. Eu não tenho dinheiro eu não tenho, mas eu tenho um terreno. Aí o que eu fiz? Ofereci o terreno ao município como forma de quitar o meu débito, de quitar minha dívida. E o município aceitou. Era para pagar com dinheiro, mas eu paguei com um terreno, eu fiz uma dação em pagamento. Quando a administração for vender esse terreno, vai poder optar se faz a venda mediante concorrência ou leilão. Essas duas situações daqui, somente nessas duas, tá? Se falar na questão da sua prova que o imóvel é fruto de um procedimento judicial, se falar na sua prova que o imóvel é fruto de uma dação em pagamento, a administração, quando for alienar esses imóveis, pode optar, pode escolher se usa concorrência ou leilão. Agora, se na sua prova não falar que o imóvel é fruto de procedimento judicial ou de dação em pagamento, deve-se utilizar a regra e, como regra, a venda de imóveis vai ser feita aqui pela modalidade da concorrência. Cuidado com esse tópico aqui do leilão, porque isso daqui já apareceu em provas passadas do exame da ordem. Fechado esse tópico? Então, o que nós já sabemos? Leilão, a palavra-chave é para quando a administração deseja vender bens. Concurso, palavra-chave é para quando a administração deseja fazer um trabalho. Mas olha a minha pergunta, e se a administração quer contratar uma obra? Se a administração quer contratar um serviço? Se a administração quer fazer, por exemplo, uma compra, o que a administração pode fazer para poder comprar bens, para poder fazer uma obra, para poder fazer um serviço? A administração vai poder utilizar a modalidade da concorrência, da tomada de preço ou do convite. Mas quando é que vai ser utilizado concorrência, tomada de preço ou convite? Isso depende do valor da licitação. Valores mais altos, usa-se a concorrência.
Valores médios, usa-se a tomada de preço. E valores mais baixos, usa-se o convite. E esse tópico é um tópico que tem uma chance grande de aparecer na sua prova, porque há pouco tempo existiu uma alteração nesses valores. Durante muitos e muitos anos, os valores seguiam um padrão. E houve uma alteração nesses valores. E tudo que é mais novo, tudo que é inovação legislativa tem uma chance maior de aparecer na sua prova. Aí você diz, beleza, e quais são esses valores, professora? Eu vou te contar, mas eu vou te contar somente no próximo bloco.